Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje demonstra claramente para nós que as pessoas de coração simples, as pessoas humildes, têm fé. Enquanto a maioria, não todos, e Nicodemos no Evangelho de hoje mostra a exceção do que eu vou dizer. A maioria daqueles que são intelectuais, que são pessoas letradas, não têm fé. A fé está no seu próprio ego. É uma espécie até de egolatria, ou seja, uma idolatria do próprio ego. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 7, versículo 40 ao 53. Veja o que diz o Santo Evangelho. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Essa pessoa aqui que indagou não conhecia a verdadeira origem de Jesus. Ela pensava que Jesus era apenas galileu. Jesus era galileu, mas também era judeu. Também nasceu em Belém da Judéia, terra de Davi, povoado de onde era Davi. Só que por toda a perseguição que houve com o martírio dos inocentes, Jesus foi enviado pelo próprio Deus, através de sonho, por meio de José, ao Egito. Quando José fica sabendo que Herodes havia morrido e desce para a Judéia, ele acaba tomando conhecimento que Arquelau, o filho de Herodes, que era mais perverso do que o pai, reinava. E por isso, por medo de Arquelau, ele desce para a Galiléia, em especial para Nazaré. Por quê? Porque dali se cumpriria a Escritura. Ele será chamado Nazareno. Então não conheciam verdadeiramente a origem de Jesus. Não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, da Judéia, povoado de Davi. Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Veja, ninguém jamais falou como este homem. Lembra que disseram outro dia? De onde lhe vem toda a sabedoria? Pois ele ensina como quem tem autoridade. Que doutrina é essa que ele ensina? Que até mesmo ele manda, ordena nos espíritos maus. Então os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós deixastes enganar?" Veja, os fariseus diziam que Jesus era um impostor, um enganador, um charlatão. E havia também persuadido alguns dos guardas. E ele continua, os fariseus continuam: "Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele?" Fizeram essa pergunta. Mas esta geração, que não conhece a lei, é maldita. Veja, os religiosos, os intelectuais da época, os líderes religiosos, menosprezavam o povo, indagando que eles não conheciam a lei, ou seja, não conheciam as Escrituras. E por não conhecerem as Escrituras, por não conhecerem a lei, eram malditos. E quando eles perguntam se alguns, perguntaram eles, se algum sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhes perguntaram, então os fariseus disseram: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele?" Eles achavam que não. Mas veja, versículo 50 do Evangelho de hoje. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse:
será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Ou seja, Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus, era uma exceção entre os letrados, os intelectuais da época, os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, que acreditavam em Jesus, que tinha um conhecimento a respeito do encontro que ele teve com Jesus e de quem de fato era Jesus. E sabia que Jesus era inocente. Por isso ele diz: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Porque ele sabia que se Jesus fosse falar, Jesus seria tido por inocente. Quando Pilatos interroga Jesus, Pilatos diz: este homem é inocente. Só não teve a coragem suficiente para libertar Jesus. Agora, quando Jesus foi julgado pelos fariseus, contrataram testemunhas mentirosas, testemunhas falsas, para levar Jesus à condenação. E foi o que fizeram, com mentiras. Mas Jesus era inocente. É por isso que quando o soldado perfura o peito de Jesus na cruz, vai dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Este homem era inocente. É por isso que o bom ladrão vai dizer para o outro companheiro dele, que também era ladrão: por que tu falas assim com ele? Nós estamos sofrendo esse suplício porque nós merecemos, mas este homem é inocente. Ou seja, Jesus, meus amados irmãos, é Deus, era inocente, é inocente, e mesmo assim foi condenado. E condenado por quê? Por causa da inveja, por causa dos intelectuais da época, por causa dos grandes da época, dos mestres, dos doutores da época, que, mergulhados no maldito orgulho que eles tinham de si mesmo, no seu ego, mergulhados no seu ego, mataram Jesus. Mas tudo isso nós devemos dar glórias a Deus, porque foi para se cumprir as Escrituras, que ele morreria, ressuscitaria e ascendia aos céus para a nossa salvação. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Estudemos, façamos leituras espirituais, porém, oremos, peçamos ao Senhor a graça da conversão do nosso ser, para que nós possamos compreender que Jesus é o Messias. Amém.